Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, gente, onde quer que estejamos, nossos ouvintes em suas casas, vocês que estão aqui, nesta casa espírita, neste hospital de almas, vamos todos, convido a todos, onde quer que estejamos, vamos acalmar as batidas do nosso coração. Procuremos, através de uma respiração calma, relaxarmos nossas mentes, nossos corações, para que consigamos sentir a espiritualidade amiga, que em nome de Jesus se encontra conosco, mas que se estivermos com os corações agitados, não teremos as condições de sentir estes irmãos. Então, neste momento, com humildade, aqueles que estiverem necessitando, com dores na alma, dores no corpo, onde quer que estejam, peçam. Mas peçam com humildade. Deixemos o resto de lado, mas com humildade. Deus, me ajuda. Onde quer que estejamos, a distância não importa, Deus está conosco, Deus está contigo, Deus está comigo. A espiritualidade amiga nunca nos abandona. É assim que então rogamos todo o auxílio que necessitamos. Tenhamos fé, acreditemos, estamos recebendo, que assim seja. O tema de hoje é o Pai Nosso, a oração dominical, a oração que Jesus deixou para nós. A oração que deveríamos e deveremos rezá-la sentindo cada palavra. E não ocorreria só. O que diz o Pai Nosso, então? Está em Mateus, capítulo 6, versículo 9. A explicação de Emmanuel para o Pai Nosso do Mestre. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro.
Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso que estais no céu, disse Jesus para começar. Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. É o Pai Nosso. O que o irmão Dilson encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Nossos cumprimentos, irmão. Uma boa noite a todos, todas. Pois então, Pai Nosso, que estás nos céus, estás por todo lugar, aqui, está em mim, está em ti, Antônio, está em vocês. Deus está em tudo, está em todos, e todos estamos em Deus. No Evangelho, nós temos muitas passagens, mas duas eu creio mais importantes, né? Nós temos a oração dominical na coletânea de preces, ali no capítulo 28, e aí logo nos itens primeiros, de 1 a 3. Mas nós, assim como Emmanuel, ele nos exorta a uma outra interpretação, a uma outra direção, que é um olhar para os nossos próximos mais próximos. Um olhar para a humanidade. Daí, nós temos um capítulo que fala, Antônio, amar ao próximo como a si mesmo. Então, é o 11, né? Também nos primeiros itens, ali no item primeiro, no segundo, no quarto, terceiro e no quinto, se não me falha a memória. Nós temos a lei do amor. E Jesus, ele nos ensinou, Antônio, por este mandamento, o maior, amarmos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas não tem como nós conseguirmos amar a Deus e dizer que temos fé se nós não amarmos ao próximo. É impossível amar a Deus, é uma falácia, é um engano, é um engodo. Dizer que ama a Deus, eu tenho fé, mas eu não consigo tolerar o meu próximo. Eu não consigo tolerar o meu próximo dentro da minha casa. E por aí vai, né? No trabalho. O Emmanuel nos chama a atenção que depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. É natural que a gente saiba que Deus existe, porque todos nós reconhecemos a presença e a existência divina. Todos nós, do ser com maior intelectualidade ao menor. Nós todos reconhecemos a existência de Deus, mas nós temos dificuldades de amar o próximo. O momento da humanidade, o nosso momento, Antônio, e este é o ponto, eu gostaria de abordar hoje os sentimentos. Dentro do capítulo, então, o 11, mas lá pelo item 8, na lei do amor, explicada por Lázaro, ele fala que o amor, ele, no início nosso, ele é um instinto. Lá no início das existências, mas a gente foi trabalhando estes instintos, e a gente aprendeu ao longo das existências a conviver com tribos, aprendeu a
a nos defender e tal, morávamos em cavernas. E hoje, depois de tanto tempo, pela evolução, nós temos as nossas cavernas com ar-condicionado. Mas a gente carrega ainda aquele instinto, Antônio, primitivo, ainda de valores egóicos, naquela época nós tínhamos a defesa da vida, nós vezes matávamos para defender nossa caverna, mas hoje, cheios de inteligência e de outros, né, caracteres, ainda nós cometemos os mesmos erros, mas de forma mais velada, mascarada. A gente não conseguiu aprimorar os sentimentos. E continuando, Antônio, nosso mentor, Allan Kardec, ele nos ensina como ele fez pela sua prática, como ele codificou o Espiritismo, essa doutrina tão maravilhosa. E um dos critérios, Antônio, é o da universalidade. Hoje, se nós percebermos, até nas novelas falam em sentimentos. Os espíritos estão se manifestando por toda a humanidade, não importa as religiões, não importa nem se tem religião. Nós estamos religião. Voltando para os vamos sentimentos. Vamos falar um pouquinho sobre religião, então. E aí a gente volta, se for o caso. Falavas em religião, sem colocar nomes. Nome é fulana, beltrana, ciclana. Não. Religião, para mim, é ligar-se a Deus, é religar. Então, o nome está dizendo. O que está acontecendo na atualidade? Ainda tem gente criminalizando a religião. Criminalizando. Se o cara diz que é religioso, opa, parece que está errado ser religioso. Gente, nós temos que nos posicionar no bom sentido da posição, no bem e no amor. Não é crime ter uma religião, mas principalmente ter no seu coração isso que Deus nos ensinou através de Jesus na prece dominical. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E na prece dominical ele diz assim, Pai nosso que estais no céu, santificado, então eu estou santificando o nome dele, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, quer dizer, o reino dele, eu creio em Deus, o reino de Jesus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade, Antônio? No primeiro obstáculo, na primeira pedra que apareceu, no primeiro pneu furado, na primeira buzinada, eu esqueço de Deus. E por vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade. Mas aí, continuando, só para concluir aquele raciocínio, Allan Kardec ele usou o critério da universalidade para dar credibilidade, para perceber que havia uma inteligência muito superior por trás de tudo, pela qual, então, por muitos médiuns de todos os cantos do mundo, a linguagem era a mesma, o assunto era o mesmo. Hoje, nós podemos, Antônio, observar que a espiritualidade amiga, nesse momento de transformação do planeta, está trabalhando em todas as nossas mentes e nos trazendo a condição de religação com o Pai. A religião, qualquer religião, ela é maravilhosa, se conseguir nos auxiliar em nos transformarmos moralmente, nos melhorando, a religião cumprirá seu papel, não importa o nome. Mas nós, cada um de nós, não deve esperar pela religião em si, deve procurar, na minha opinião, Antônio, procurar em si mesmo o que eu devo fazer, o que eu posso fazer. E aí a nossa ajuda, procure sentir
Procure sentir Deus em seus corações. Deus não abandona ninguém, nenhum dos seus filhos. É nós que, no nosso momento de desespero pelo qual as coisas que a gente quer se perdem e nós não conseguimos, ela foge. É uma felicidade que foge pelos dedos. E esse desespero faz com que o nosso sentimento crie uma vibração. No encontro passado, nosso diálogo, nós falamos sobre as vibrações, né? Sobre as emanações do pensamento. E eu lembro que o Julci ainda coloca assim, Dilson, nós projetamos o pensamento, essa vibração que vem do coração. E quando nós estamos, então, com estas energias de contrariedade, pela qual o que eu quero não acontece, e eu então acho que estou rezando, porque eu faço Pai Nosso que estás no céu, e de repente eu faço em número de 3, número de 7, numa ordem cabalística, como se fosse resolver, mas dando uma pressa para ver se termina logo. E querendo um número, cabalisticamente, expressivo, falando, né? É importante nós termos essa ideia de oração. E ele falava agora, tu quer terminar logo a prece, como se só no dizer da prece tivesse algum valor. Não tem valor. A prece tem que ser sentida. O Pai Nosso é maravilhoso, desde que nós sintamos o Pai Nosso. Tem aquela parte que eu gosto muito de citar, lá no meio para o final do Pai Nosso, que é perdoai as nossas ofensas, de que forma? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem uma condição ali. Essa é a grande condição. Então, não adianta eu pedir perdão para Deus se eu não perdoo. Não vai ter valor. Ele não vai perdoar se eu não perdoar. Então, por pior que seja a ofensa, eu preciso treinar para perdoar. Treinar até perdoar. Eu perdoo. Tinha um amigo meu lá da outra casa que eu frequentava, ele dizia sempre assim, eu perdoo, mas tem Deus no céu. Mas tem Deus no céu, que vai... Então não perdoa. Não tem como. Ele está agorando porque a pessoa, ela sofre, não vai ser por ele, mas alguém vai fazer por ele. Eu perdoo, mas tem Deus no céu. Então não perdoo. Pois então, a vibração, quando a gente fez a prece de abertura, e percebam que todos os expositores das casas espíritas, eles conduzem, nós auxiliamos a todos que estão nos ouvindo a se acalmarem. E tem um propósito, que é para mudar a vibração. E vocês não se sentem melhor? Por que não praticam? Quando estão em casa, sozinhos? Qual a dificuldade? Mas, além disso, nós também orientamos ao dormir, que se preparem para dormir, não procurem pegar no sono preocupados com o que vai acontecer no dia seguinte, ou com o que aconteceu no dia que está passando, ou uma desavença que tiveram ali naqueles instantes. Que procurem se preparar para dormir. É muito importante, Antônio, neste momento, porque quando nós fechamos os olhos do corpo no sono do corpo físico, a alma se liberta. Os olhos da alma se abrem. Isso quer dizer que cada noite, não se assustem, nós morremos um pouquinho. Não se assustem, gente, tá? Cada noite isso é a morte, pessoal. Quando nós dormimos, a alma sai do corpo, ele falou. Ela dá uma borboleteada, ela dá uma voltinha. Nós morremos, então. Só que essa voltinha, quando a gente abre os olhos da alma, quando o corpo então repousa, na vibração que nós estávamos no instante imediato aos olhos fechados. Não muda a vibração. Então eu estou vibrando uma preocupação, ou um descontentamento,
ou Bravo, seja o que for. Está bravo. Eu estou bravo, estou furioso. O que vai acontecer comigo? A minha alma, ela se liberta do corpo e se encontra com espíritos nesta vibração. Daí, eu tenho algumas vezes aqueles sonhos pela qual eu retorno ao corpo muito rápido e não entendo por quê. E aí eu procuro de novo na Cabala, né, algumas respostas e não encontro. Procuro na internet e só me estresso. Meu Deus, estou assustado, estou apavorado. Vê o significado de sonho em internet, olha, não façam isso. Então, o que acontece é de que o nosso anjo de guarda, nosso amigo espiritual, não tendo outra solução, porque o Dilson está naquela vibração, naquele frenesi, ou batendo em alguém, ou correndo de alguém, ou tem uma cobra pegando, ou tem um monstro mordendo, mas eu não morro, alguém está me matando, enfim, naquele desespero. E aí uma explosão e eu abro os olhos. E estou apavorado, meu coração num frenesi só. O que aconteceu? Nosso amigo espiritual, não tendo outra solução, nos traz para o corpo físico. E a velocidade, ela impacta, e aí nós ouvimos por vezes, aqueles que têm, conforme a sensibilidade, eles como se ouvissem uma explosão. O que eu quero dizer com tudo isso? Sentimento, vibração. O nosso ensino de hoje, o Pai Nosso com sentimento. Esse é o nosso objetivo hoje. Fazermos um Pai Nosso com sentimento antes de dormir. Para me preparar para dormir. Então, Antônio, que maravilha. Logo depois tu vai fazer o Pai Nosso ou qualquer outra oração para encerrar, né? Antes disso, eu quero encerrar o Pai Nosso agora, da lição de hoje. Na última frase diz assim, ó. Perdoai-nos, tal, mas livrai-nos do mal. Não é assim? Não é assim que todo mundo pede para livrai-nos do mal? Mas qual é o mal? Eu não vou nem entrar para não dar mais tempo. Qual é o mal que eu peço para me livrar? O mal que os outros me fazem, não é isso que eu faço? Normalmente eu penso? Não, esse mal não me faz mal. Deixar bem claro isso. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, e não o mal que me fazem. Então, isto é uma coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça. O dia que eu pensar e eu tiver colocado isso, que o mal que me faz mal é o mal que eu faço e não que os outros me fazem, esse Pai Nosso estará quase completo. Mas começa no pensamento, né? O mal que eu penso mal. Tudo assim. Bom, nós estamos aí para encerrar o trabalho de hoje. O nosso irmão Dilson vai fazer a prece final também, onde serão feitos os passes, né? Os passes coletivos. Os irmãos da casa vão fazer também, ajudar no passe, em nome de Jesus. E até curas são feitas agora, meus irmãos. Se conscientizem, concentrem-se e façam a sua oração, o seu Pai Nosso agora nesse momento. Irmão Dilson. Então, vamos lá, gente. Conforme a gente conversou, onde quer que estejamos, respiremos com tranquilidade, com leveza, escutando essa melodia ao fundo, que tenhamos ouvidos para ouvir, um coração para sentir. Quem quiser que feche os olhos para sentir com maior qualidade e intensidade, fechem. Se puderem, fechem os olhos, sentindo-se leves e cada vez mais leves, à medida que vamos respirando e sentindo a respiração divinal. Ó Deus, obrigado por tudo que somos. Te agradecemos neste instante por este passe, por estas energias que vêm do alto dos céus para cada um, onde quer que nós nos encontremos, onde quer que nos achemos, mas que conforme Jesus nos ensinou, onde quer que estejamos conectados ao Pai, reunidos, Ele estará conosco. Confiemos, pois neste momento somos milhares conectados em um só pensamento.
Confiemos, porque a espiritualidade amiga está conosco. Procuremos sentir essas vibrações. Curas estão sendo realizadas através de cirurgias espirituais. Curas da alma, pelo qual irmãos estão sendo auxiliados por um diálogo franco, amigo, pelo esclarecimento necessário. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Que assim seja.